Nós não acreditamos em vidas prontas, desenhadas, rabiscadas, e que tudo o que tem para acontecer na sua vida já está definido. Estou dizendo isso por quê? Porque isso é um princípio de vida. Há quem pense diferente, mas a partir do momento que a gente faz uma proposta de pensar em escolhas, liberdade e decisão, a partir do momento que você se vê com o poder de dizer sim e não, e lembre, sempre que eu falar que você vai dizer sim ou não, eu não estou reduzindo a duas palavras, eu estou falando que o sim e não é um poder que você tem para lidar com a tua vida. É a tua capacidade de escolha. É uma força que você tem para definir quase que, não inteiramente, mas boa parte das questões da tua vida. Mas é exatamente isso, é lidar com o conceito da liberdade, porque a gente precisa colocar a liberdade para dentro da cabeça. Porque quem não coloca a liberdade para dentro da cabeça, para lidar com as consequências daquilo que faz, torna-se escravo de qualquer coisa. Quem não tem coragem de se assumir livre e de tomar decisões, está sujeito a se tornar escravo de qualquer coisa. Se você não decide, alguém vai decidir por você. E se alguém vai decidir por você, você perde o direito de reclamar que essa pessoa escolheu daquele jeito, porque você foi omisso, você abriu mão da sua tomada de decisão e do seu poder de escolha. As pessoas não têm que se sentir livres, elas têm que saber que são livres. Porque a hora que você sabe que você é livre, você diminui a possibilidade das suas prisões. Porque a liberdade, ela pressupõe você começar a pensar na vida. Dia a dia, você vai definir que tipo de pessoa que você vai ser. Dia a dia, você vai definir que tipo de casamento que você vai ter. Dia a dia, você vai definir que tipo de cidadão que você é. Dia a dia, você vai definir que pai que você é, que mãe que você é, que pessoa que você é, porque a sua vida é um projeto aberto. Então, ninguém nasceu determinado ao sucesso e ninguém nasceu condenado a ser um cretino. O meio influencia? Claro. A família influencia demais. As condições socioculturais vão influenciar muito. Tudo é uma influência. Porém, não existem coisas cristalizadas e ditas, isso será assim. Não, nós temos a capacidade da reinvenção, da criatividade, de fazer da nossa vida algo diferente daquilo que falaram para a gente que tinha que ser. Não, a gente pode se reinventar porque nós somos livres. E isso é muito bonito. Então você, acreditando ou não no destino, passa o dia escolhendo. A nossa vida é uma sucessão de escolhas. Ou seja, você acorda e começa a escolher. E depois de um tempo você começa a escolher um monte de coisas durante o dia que a gente não dá conta que é uma escolha, porque já caiu na nossa rotina e a gente nem saca que a gente escolheu, mas você passa o dia todo decidindo. Então nós temos as nossas macro decisões e nós temos as micro decisões, mas são decisões. Você passa o dia dizendo sim e não. Mas essa é a nossa condição. E eu gosto de pensar assim, por quê? Porque ser livre é uma coisa muito boa. Porque o nosso momento atual, inclusive, não precisa definir a nossa história. O nosso momento atual é o nosso momento atual. E se nós estamos insatisfeitos com ele, a gente vai lutar para que ele seja diferente. Onde a gente estava dizendo sim, a gente vai colocar um não. E a gente muda a rota. Que a sua vida é uma construção a partir daquilo que você opta em fazer ou deixar de fazer. Que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Aí você começa a fazer um retrospecto dos últimos 10 anos da sua vida. Você fala, lascou, complicou. E por que a gente precisa ter um olhar pejorativo para isso? Por que
essa mania nossa de sempre que a gente pensa em Deus, um desenho de insatisfação, um desenho em que Ele está procurando alguma oportunidade para complicar a nossa vida. Não é Deus. Ou seja, não é Deus que está plantando as coisas ou que já plantou e agora você só vai colher aquilo que Ele plantou. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, você é o responsável por plantar questões na tua vida. É você quem faz isso. Você é uma pessoa livre. Você passa o dia escolhendo grandes decisões e micro decisões. Decisões de cunho que mudam a tua vida radicalmente de um dia para a noite, ou outras decisões que dia a dia elas vão mudando e uma hora ela mudou o rumo da tua vida. Você precisa começar a abrir o olho em relação às coisas que você está plantando, porque é você quem planta. Essa é uma decisão tua. O solo é teu. O que é que vai ser jogado nesse solo é você, não é Deus. Você precisa começar a protagonizar a tua própria história, porque essa história é sua. Então pegue o sim e o não, porque você vai precisar deles. Não abra mão do sim e do não, porque isso pode deixar a tua vida extremamente leve, ou isso pode deixar a sua vida extremamente complicada. E digo isso e repito mais uma vez, para a gente não cair nessa conversa religiosa chata, que eu não aguento mais, que é que quando alguma coisa acontece na nossa vida, de ruim, claro, a gente fica assim, o que é que Deus está querendo ensinar? É impressionante a capacidade humana de inserir Deus exatamente naquilo que Deus não foi convidado para estar. Deus sempre aparece no fim e como culpado. A gente só não tem coragem de falar culpado. A gente fala, não, é porque ele tem os caminhos para nos ensinar. Explicando. Você trabalha numa empresa há muito tempo e durante muito tempo você foi um excelente funcionário. E quando a gente está muito tempo num lugar, chega uma hora que você conhece todas as possibilidades daquele lugar. Todas as manhas daquele lugar. Ao aprender todas as manhas, você começou a burlar algumas coisas. O famoso migué. Manja o migué? Começa a chegar atrasado. A avó morre de 2 a 3 vezes por ano. E aí uma série de coisas que vão somando. Aí chega uma hora que chega alguém e diz, você está demitido. Aí você chega em casa arrasado pensando, o que é que Deus quer me ensinar? Meu, Deus quer que você acorde e pare de malandragem e comece a dizer não para a falta de integridade e comece a dizer sim por uma postura honesta com a vida. Se quiser inserir Deus nessa história, insira-o aonde Ele pode estar. Jamais no lugar da tua omissão. Jamais no lugar da tua indiferença. Porque a gente pega exatamente os valores de Deus e coloca eles de lado e a vida vira uma bagunça. E quando a vida vira uma bagunça, a gente tenta encaixar Deus de algum jeito para espiritualizar um negócio, para justificar a nossa religiosidade doentia. E a gente não precisa disso, porque Deus não espera a perfeição de ninguém. Deus espera a integridade. Ponto. O que Deus espera da gente é que a gente diz, eu fui um sacana lá no emprego mesmo, e a minha demissão foi corretíssima. O que eu tenho que fazer lá agora é minimamente pedir perdão por eu ter sido desonesto com uma empresa que pagava meu salário. Pronto, agora você inseriu Deus nessa história. É o casal que é casado há muito tempo, e a vida cai numa rotina, tal qual o emprego, e esse casal já conhece todos os caminhos, e eles param de se cuidar, eles param de sair, eles param de se olhar, eles param de conversar, eles param de transar, eles param tudo. Aí o casamento acaba. Aí eles vêm e falam, como é que isso aconteceu? Porque Deus e Deus. Não, vamos ser agora minimamente adultos e honestos em falar. A questão não é o que Deus quer fazer. A questão é por que é que nós não inserimos os valores que nós sabemos que são bons e que são de Deus. Porque aquilo que a gente plantar, a gente vai colher.
é você colocar os pés no chão em relação ao teu trabalho, ao teu casamento, à tua vida, e você assumir o seguinte: que horas que eu parei de decidir pelo certo, pelo errado, pro pragmático, que horas que eu parei de tomar decisões. Tome decisões. E não tomar nenhuma decisão é a pior de todas as decisões. Você tome decisão, nem que vai dar errado. Pelo menos com o erro a gente aprende alguma coisa. Agora, de braço cruzado, dificilmente você vai aprender alguma coisa. A gente tem que acreditar no lado positivo das coisas também, que é outra mania que nós temos, que parece que quando a coisa é para dar errado, não, mas vai dar mesmo. E quando é para dar certo, não, mas aí também não sei. Não, são possibilidades, são. E outra, tem gente que faz um monte de coisa de vacilada e de errado e que não acontece nada que se dá bem? Tem. Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo um monte de vacilada aí e por um bom tempo isso dá certo. Agora eu quero que você guarde no teu coração o seguinte: o contrário também é verdade. Eu vou plantar coisas bonitas, então eu também vou colher as coisas bonitas. Eu vou plantar paz, provavelmente você vai colher paz. Use a regra para o negativo e use a regra para o positivo. Uma outra maneira de pensar é o seguinte: quando você estiver diante de tomar uma decisão, faça a seguinte pergunta para você: eu estou disposto a amar a possível consequência dessa minha decisão? Que é isso que a gente tem que ter no coração. Você vai tomar uma decisão, você vai dar um salto, qual é o resultado desse salto? Eu não sei, mas tem 4 possibilidades. Você está disposto a se relacionar com essas 4 possibilidades? Estou. Então pula. Não pula. Mas antes do pulo, por favor, obedeça ou siga o conselho cristão. Pense nos desdobramentos das suas decisões, porque elas são suas decisões. Porque as sementes, quem joga no chão é você e não Deus. Então a conta é muito simples, ela é muito fácil. Calcule os riscos. E aceite alguns riscos, porque a vida tem que ter riscos, senão inclusive ela fica um tédio insuportável. Não, diga sim para alguns riscos, mas pense nos possíveis desdobramentos sem entrar numa postura neurótica de querer saber exatamente o que vai acontecer, porque não tem como saber exatamente o que vai acontecer de algo que a gente nunca fez. Na vida a gente lida assim com possibilidades e probabilidades. Não, mas eu quero ter 100% de certeza. Então, morra. Que é a única certeza que a gente pode ter na vida. As outras estão todas no campo da possibilidade e da probabilidade. Aprenda a viver em paz com essas questões de possibilidade, dúvida. A única coisa certa é a gente morrer mesmo. Porque quando a gente morrer, acabou. Mas aposte em coisas bonitas. É que quem espalha coisas bonitas não se preocupa com o resultado. Porque quem faz por amor não espera resultado. Sempre que você fizer alguma coisa e você estiver lá no fundinho assim, estou esperando para ver o que é que vai dar. Então você está esperando o resultado. Amor é exatamente eu estou fazendo e qual é o resultado disso? Não me importa, porque isso que eu estou fazendo deu um significado tão grande para o meu dia que pouco me importa o que é que vai acontecer amanhã, porque mudou a minha vida hoje. É a avó, aquela vovó que está contando histórias para o netinho, que vão se desdobrar no coração dessa criança, e quando ele for um adulto, provavelmente essa vovó nem vai estar aqui, e ela não está preocupada com o amanhã, ela está preocupada com o quê? Aquele momento com o neto no colo é sagrado demais para a gente ficar se preocupando com o dia de amanhã. Então faça coisas bonitas, porque o teu presente ganha sentido. Vai dar retorno amanhã? Nem precisa, porque hoje foi tão bom que eu nem estou preocupado com amanhã. Não se preocupe se vai dar certo. Se preocupe se vale a pena. Porque dar certo, o tráfico de drogas dá. Dar certo, tráfico sexual de adolescentes dá. Então a busca da nossa vida não é se vai dar certo. A busca da nossa vida é se vale a pena. Dar certo, Brasília dá certo. A corrupção de Brasília dá certo. Nós não estamos aqui para dar certo.
A gente está aqui para ser fiel àquilo que a gente acredita. Esperança não é lutar porque vai dar certo. Esperança é lutar porque vale a pena. Então, quando vale a pena, então eu faço. Quais os desdobramentos disso amanhã? Eu não sei, porque eu não estou preocupado com isso, porque as minhas sementes são tão bonitas. Elas são cheias de vida, que pouco me importa o dia de amanhã. Quais sementes que você está carregando no teu bolso? Eu perguntaria para você, que é um agricultor da tua própria vida, quais sementes que você está carregando? E isso é uma resposta extremamente pessoal. Sensibilidade para perceber os movimentos de Deus na nossa vida. Que haja em nós coragem para jogar fora aquilo que não presta. E que haja em nós amor e paixão suficiente para fazer aquilo que vale a pena. Quer isso dê certo, quer isso dê errado. Mas que sejamos todos nós, cada um de nós, protagonistas da nossa própria história, responsáveis pelos nossos atos. Deus não envia o problema, nem a doença, nem o acidente, nem o furacão, e nem os leva embora quando encontramos as palavras e os rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Momentos de crise são muito comuns a todas as pessoas. E porque são comuns, porque eles são possíveis a todos nós, a gente precisa fazer com que os momentos de crise sejam também períodos de reinvenção, períodos de introspecção e de transformação. Uma crise tem sim a capacidade de nos enlouquecer, porque a crise por si só não traz nada de bom. O que pode gerar algo de bom é a nossa atitude diante da crise. Crise pode ter sim finais infelizes, mas ela também pode ser o início de novos começos. Repito, o que faz algo ser bom não é a crise, é a nossa atitude diante dela. É a nossa postura diante dos momentos difíceis que nós estamos passando. Quer seja ele um momento de saúde pública com o coronavírus, quer seja um problema conjugal teu, quer seja um problema com os teus filhos, quer seja o teu problema profissional. A crise é possível a todos nós, ela por si só não traz algo bom, mas é a nossa postura que pode, diante de tudo isso, gerar algo bonito. Em momentos de crise é muito fácil a gente ficar suscetível a outras coisas e perder o foco, perder a nossa razão, perder a nossa missão. Os nervos ficam à flor da pele, palavras são ditas inconsequentemente e às vezes nós nos deixamos levar por isso. Acima de tudo, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende o teu destino. Porque dele depende o rumo da tua história. O nosso coração é a sala de controle dos nossos atos. E ele precisa estar em constante cuidado, em constante atenção, para a gente não ser levado pelos muitos ventos que inevitavelmente batem na nossa porta. E as crises, elas também têm a capacidade de mexer não só com as nossas organizações de vida, mas também com a nossa fé. Momentos como esses que estamos vivendo, fazem surgir questionamentos de todos os lados. E na verdade esses questionamentos, se eles forem esticados, eles nos ajudam a revelar a qualidade da nossa fé, e inclusive o porquê que nós andamos com Deus e o que nós pensamos a respeito de Deus. As crises revelam que tipo de espiritualidade que a gente tem e que tipo de relacionamento que a gente quer construir com Deus. E ao afirmar que Deus é amor, eu preciso levar às últimas consequências que Deus não é um determinador, porque o amor, ele tem que ter espaço para a liberdade, para as ações dos seres humanos. Ao pautar a minha vida sobre o amor, eu estou afirmando que Deus tem desejos, Deus tem intenções para as nossas vidas, mas que Ele também respeita os meus desejos e as minhas decisões. É um relacionamento de pai, de mãe e filhos. Por isso que eu não consigo entender frases do tipo, no meio da calamidade, mas Deus sabe o que faz.
O futuro a Deus pertence. Deus está no controle. São frases tão comuns nos meios religiosos. Na verdade, essas frases elas não são ditas a respeito de Deus. Elas revelam um desejo do ser humano de que Deus resolva, muitas vezes, a bagunça que nós mesmos realizamos. Muitas expressões a respeito de Deus nada mais são do que projeções dos seres humanos em relação a uma divindade. Na verdade, para o mundo religioso, a maioria dos casos, esses problemas, crises, dores, caos, eles são enviados por Deus para ensinar alguma coisa para a humanidade. E eu não consigo entender nada de mal vindo daquele que é todo bom. Não dá para colocar a responsabilidade naquele que é amor, algo que pune as pessoas. Então talvez você que deve estar perguntando, mas você não acredita que Deus pode ensinar através da dor? Claro, mas isso não quer dizer que foi Ele quem enviou. Porque Deus pode nos ensinar e nos tratar em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas nós precisamos aprender e ter uma espiritualidade responsável e emancipadora, que nos coloca na cena da vida e nos faz assumir responsabilidades diante do caos. Deus não envia o problema, nem a doença, nem o acidente, nem o furacão, e nem os leva embora quando encontramos as palavras e os rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Em uma simples frase, uma mudança total de pensamento. Não é Deus que envia o problema, nem o caos, nem o furacão, nem o coronavírus. Ele é o Deus que envia um sentimento, uma força, que revela dentro de nós uma capacidade para enfrentar coisas que por vezes, inclusive, nem vão embora. Onde está Deus no problema? Na força, na resposta, na presença que nos anima a continuar a respeito do caos, das crises que rodeiam a nossa vida. Coloca no teu coração que problema faz parte da vida. Poxa, mas que coisa mais óbvia. Tão óbvia e que às vezes passa desapercebido e a gente absorve problemas como se eles fossem culpa nossa. Importante você colocar isso no seu coração, para que no meio do caos você não questione nem a vida e nem a bondade de Deus e não se sinta um escolhido para a dor. E nem sinta que o seu problema, ele é qualquer tipo de castigo ou vingança porque você fez algo fora da caixinha religiosa. Uma coisa sim é viver a consequência das nossas péssimas decisões. Outra é toda hora ficar inserindo Deus e sempre ligado à dor e à punição. A gente precisa levar as últimas consequências. Deus é amor. E os problemas fazem parte da vida. Repito, às vezes a vida se torna insuportável por causa das minhas decisões. E outras, a vida não está nem aí para aquilo que eu decido. A oração, como eu a entendo, não é uma questão de implorar ou barganhar, mas é um ato de convidar Deus para a nossa vida, de modo que, com a ajuda divina, sejamos bastante fortes para resistir à tentação e bastante resilientes para não sermos destruídos pelas injustiças da vida. Nós oramos como um convite. Nós oramos para abrir as janelas da nossa alma, as janelas da nossa vida, para que no meio desses naufrágios, para que no meio dessas sucessões de notícias tão difíceis, tão complicadas, o nosso coração continue guardado no Senhor, para que a gente seja assim, não só que a gente tenha esperança, mas para que a gente seja esperança. E Deus é uma presença. O que é que Deus faz? Não, a grande questão não é o que Deus faz. A grande questão é saber que Deus é e que Deus está conosco nos processos complicados da nossa vida. Mas não desanima. Ou seja, dias difíceis nós teremos pela frente, mas o que nós vamos fazer? Coragem para enfrentar aquilo que a gente não quer. Eu posso enfrentar todas as coisas, porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Que eu e você tenhamos esse tipo de fé
esse tipo de relação com Deus, no qual mesmo no meio dos momentos mais difíceis, a gente não questione nem a bondade, nem o amor de Deus e nem a sua misericórdia. Pelo contrário, que a gente dê as mãos para o Senhor e que dele venha para nós poder, responsabilidade e sabedoria para a gente enfrentar coisas que nós nunca imaginávamos. Ninguém passa pela vida sem enfrentar dias difíceis. Uma hora ou outra, as pessoas se deparam com a face cruel, ou com o que a Bíblia chama de dia mau. E dia não é um período de 24 horas. O dia mau é uma fase da existência humana. Nós passamos por isso. Não importa a sua situação financeira, o sexo, o teu passado, não importa. A vida vira e mexe, de repente ela pode se apresentar para você de uma maneira extremamente complicada. Isso não é abandono divino, isso não é praga, isso não é maldição, não, isso é a vida. Pois a vida é feita com diversos elementos e dias difíceis, dias complicados, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa formação como seres humanos. A vida não é feita somente de fases fáceis e bonitas, até porque se fosse só disso, nós nem teríamos referência para falar se uma fase é fácil ou bonita. A gente precisa do complicado e do feio para falar que algo é bonito e fácil. As coisas nós desfrutamos das coisas bonitas porque conhecemos as coisas ruins. E a vida é esse baile, é essa dança em saber viver as fases bonitas da nossa vida e saber se comportar e encarar as fases complicadas da nossa peregrinação humana. Mas vamos combinar, há fases que parece que a vida resolve pegar no nosso pé mesmo e tudo dá errado. Já viu como tudo dá errado? São fases da vida, acontece na vida de todo mundo. Não é que tudo bom vai nos acontecer, é que a despeito de tudo que nos acontecer, é possível nós mantermos a serenidade, é possível nós mantermos a paz no meio do caos, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Nós podemos falir, quebrar, pecar, voltar, assumir os nossos erros, porque nós temos um Deus amoroso e bom, e a sua bondade e o seu amor conspiram em nosso favor, e Ele nos fortalece. Então não é que tudo vai dar certo, mas é que em Deus e através dele, através dos seus valores, nós podemos sim passar pela existência, enfrentar os nossos problemas e viver em paz. As coisas são muito complicadas. Juntaram-se 3 ou 4 problemas aqui e agora eu não consigo mais enxergar o céu, eu não consigo mais me orientar, eu não consigo mais saber para onde eu vou. Então eu quero convidar você para perceber que tudo errado nunca está. Mas há fases difíceis e nós não podemos negar isso. Nós podemos, pelo menos, ter algumas intuições de como a gente pode se comportar quando nós temos a sensação de que tudo na nossa vida está se desencontrando, está desandando. Analise a profundidade do problema que você está enfrentando. Porque só quando nós paramos para olhar, só quando nós paramos para perceber o que está acontecendo, é que existe a possibilidade da restauração. É só quando nós temos consciência daquilo que nós estamos enfrentando, é que existe possibilidade de vitória. É só quando você tem coragem de olhar para a vida e falar, peraí, deixa eu ver o que é que está acontecendo e por que está acontecendo. Eu estou vivendo num mar de problemas, então para e tenta perceber o tamanho da onda, porque isso é fundamental. Porque dependendo do tamanho da onda, você encara a onda. Dependendo do tamanho da onda, você volta. A gente volta. Voltar não é errado. Essa história, não, a gente tem que sempre ir para frente derrubando. Não. Quem é inteligente olha o tamanho da onda e fala, não, isso aí eu não encaro. Aí você volta. Você abre mão. Você procura outro caminho. Você tenta abrir outra trilha. Tá tudo bem. E de repente você fica sozinho no hospital, esperando alguma notícia que não chega. Tava tudo bem, mas agora você está esperando uma notícia. Com muito medo de que o resultado do exame seja o pior possível. Estava tudo bem, é verdade, não está mais.
Estava tudo bem e o seu filho chegou em casa e você percebeu que ele usa, é um usuário de drogas. Estava tudo bem, não está mais. Isso é do viver. Isso não é abandono de Deus, isso não é maldição, isso não é praga, isso não é nada. Isso é do viver, é da vida do ser humano. Estar tudo bem e num piscar de olhos não está mais bem. E depois a vida está complicada e você consegue resolver, e agora nós enfrentamos uma fase boa. Está tudo bem e você é chamado na sala da diretoria, eles agradecem os serviços prestados, mas você está demitido. Está tudo bem, não está mais, é do viver. Está tudo bem, mas o seu companheiro e a sua companheira decidiram ir embora. Estava tudo bem, não está mais. Isso é do viver. Isso não faz de você uma pessoa preterida, não faz de você uma pessoa esquecida. Isso faz e mostra para você que você é um ser vivo. Porque todo ser humano está sujeito às contingências da vida, todos. Então a gente precisa do quê? De sabedoria para entender a profundidade do nosso problema e para você ter pelo menos uma noção de o que eu faço, qual é a estratégia que eu uso para sair daqui, qual a melhor maneira de eu me comportar diante de uma situação como essa. E aí você vai dizer, mas eu não quero saber o tamanho do problema, eu quero fugir. Então, fugir é sempre a pior opção. Mas eu sempre deixo em aberto que é uma opção. Porque eu sou um entusiasta da liberdade humana, eu acho que o ser humano faz o que quer da vida. Então, fugir é uma opção, a pior delas. E a mais difícil. Há um velho ditado que diz, aonde você estiver, ali você estará. Parece óbvio, né? Então, mas quem quer fugir tem que lembrar dele. Então, aonde você estiver, ali você estará. Você pode mudar para a China e os seus problemas desembarcam com você na China. Porque aonde você estiver, ali você estará. Porque é óbvio que há problemas que estão condicionados a questões físicas, do bairro, da cidade, não sei o quê. Aí você muda de lugar e isso resolve um pouco. Mas há muitos problemas que estão aqui dentro. E deles não há como fugir. Eles precisam ser tratados. Eles precisam ser sondados. Eles precisam ser analisados. Aceitar que o barco está afundando não é demérito. É consciência. Aceitar que a vida está se tornando complicada não é que você é um fracassado. É que você está abraçando a lucidez. Como a gente confunde ilusão e desilusão, né? Eu falo para você, e a vida, como é que tá? Você diz, tô tão desiludido. E a gente fala desiludido triste. E a gente devia falar que está desiludido feliz. Porque não tem nada pior que viver iludido. Né? Como é que tá o teu casamento? Tô completamente desiludido. Que bom, agora dá a chance de mexer nele, então, né? A ilusão caiu. Entende? A gente fala da desilusão como se fosse, tô tão desiludido com a vida. Eu vou dizer, graças a Deus, você era um iludido com a vida. Vocês dois eram iludidos com o casamento de vocês. Vocês achavam que estava ótimo, mas estava uma nhaca. Agora vocês estão desiludidos. A nhaca pode ser tratada. Por quê? Porque a ilusão caiu. Desiludidas de que está tudo bem quando não está. Desiludido de que as coisas estão um mar de rosas e você está com a vida toda bagunçada. Então o que eu diria para você? Viva a desilusão. Derrube as máscaras que estão fazendo a sua vida parecer que está boa quando você está cheio de feridas internas e você não trata. Não é viver de uma maneira mágica, é colocar os pés no chão e admitir que existem fases que precisam ser conectadas, o meu coração com a minha vida, e só assim elas podem passar por uma transformação. Nos dias difíceis, abrace quem está por perto. Uma das características das pessoas que estão vivendo problemas difíceis é se esconder, sumir, optar pelo isolamento. E é verdade, às vezes a gente não quer falar dos nossos problemas porque a gente tem vergonha deles. Não queremos falar das nossas falências porque elas nos deixam constrangidos. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso barquinho e a gente tenta fugir do navio e enfrentar a tempestade sozinho. Será? Será que é o melhor caminho? Os marinheiros tentam fazer isso. Pega o barquinho e é cada um por si, cada um por si. Poxa, cada um por si é muito estranho a proposta de Jesus, que disse, ame o próximo como a ti mesmo. Não é hora de cada um por si, é hora da gente ficar junto. Porque em dias difíceis nós precisamos de pessoas. Se vocês fugirem, vocês vão morrer. Já bem disse o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Nos dias difíceis nós precisamos de colo. Nos dias difíceis nós precisamos de suporte. Nós precisamos de abraço. Nos dias difíceis nós precisamos de pessoas que nos ajudem a carregar aquilo que sozinho nós não conseguimos. Vamos ficar juntos porque juntos nós temos mais possibilidades. Não aceite a solidão. Não passe pela solidão só. Não, jamais só. Abrace pessoas.
Abra seu coração para relacionamentos reais. Já bem disse a sabedoria das ruas: quem vai sozinho chega antes, quem vai junto chega mais longe. Então você quer chegar antes ou você quer ir mais longe? Você quer ir sozinho e não ter nem com quem repartir as suas alegrias? Ou você quer ter pessoas onde você pode repartir alegrias e ser cuidado com as suas tristezas? Então nós erramos, há dias difíceis, há dias complicados? Sim. E vivemos em comunidade para que esses dias difíceis, esses dias complicados, essas fases tão difíceis de serem digeridas, se tornem um pouco mais viáveis, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. O nosso barco pode estar rachando, mas existem outros caminhando junto conosco. Queridos, quando a gente passa por um problema, você tem sim que chorar, porque quando a gente está em fase difícil, a gente tem que chorar. Quando a gente perde alguém querido, a gente tem que passar por um momento de luto. Quando a vida está dura, quando o coração está ferido, a gente tem que sim que respeitar esse nosso momento, porque há tempo de construir, há tempo de derrubar e há tempo de se mexer. Porque chega uma hora na vida que só nos resta tentar. Chega uma hora na vida que nos resta se mexer. Mas na vida, por vezes, é preciso se mexer. As coisas saem do programado, as coisas saem da nossa agenda. São contingências, são variáveis do nosso existir e nós temos que estar preparados para enfrentá-los. Tempestades na vida, todos nós vamos enfrentar. A questão é a postura como nós vamos encarar isso. E o grande lance da vida não está em resolvermos todos os nossos problemas e viver absolutamente sem dificuldades, mas sim buscar em Deus condições para enfrentar as nossas questões, buscar em Deus postura para viver com qualidade a nossa vida, e assim nós seremos mais que vencedores. Problemas e lutas todos nós teremos. E aqui nós não estamos propondo nem buscando uma solução enganosa, mas uma boa postura, consciência, lucidez, para que no meio do caos você viva em paz. Você faz sempre a mesma coisa e você quer de uma maneira mágica que as coisas cheguem para você de uma maneira nova. Não, se você está fazendo as mesmas coisas, os resultados serão sempre muito semelhantes. Se você está insistindo nas mesmas ideias e se você está abraçado às mesmas posturas, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Então nós temos o hábito de fazer as coisas do mesmo jeito. E ao mesmo tempo que nós temos o hábito de repetir, resistência a mudanças, a gente vive querendo uma vida nova. E como é que a gente vai querer uma vida nova se a gente só faz coisas velhas? E tem gente que não muda mesmo, porque tem medo de mudar. E aí nós, em nome de não mudar, a gente fica repetindo hábitos familiares, sem saber se eles são positivos ou não, se aquilo vale a pena ou não, se o esforço é válido ou não, e a gente vai simplesmente repetindo. Se você está querendo algo novo, você precisa tentar algo novo. Que é uma frase super conhecida do Einstein, que é: insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados distintos. Isso é insano. Se você está insatisfeito com quem você é, você precisa ter coragem agora de dar o passo seguinte e dizer: eu vou abandonar as ideias que me trouxeram até aqui e vou abraçar novas ideias. E quando a gente fala em trocar de ideias, mudar de opinião, trocar de lado, logo vem no nosso coração o conceito de: então você está dizendo para eu jogar tudo que eu fiz até hoje fora? Não, porque tudo é muita coisa. Você não precisa jogar toda a tua história fora. Você só precisa quebrar, você precisa derrubar essa resistência em que você tem de mudar, que é a diferença de resiliência e de resistência. Que tem gente que é resistente e acha que é bom. Não, às vezes a resistência, ela joga contra, porque você é resistente com aquilo que você crê. E aquilo que você crê está te matando. Ou seja, essa tua resistência está sendo um malefício na tua vida. Você precisa deixar de ser resistente. Você precisa colocar os argumentos no chão, colocar tuas ideias no chão e falar: vai, me fala de alguma coisa nova, porque eu estou realmente a fim de mudar de vida. E já entendi que para mudar de vida eu preciso abraçar outras ideias. Então para mudar, a gente precisa colocar os nossos argumentos no chão e ver nas nossas mudanças a possibilidade de algo bom. Mas a gente não quer mudar porque a mudança desestabiliza.
A gente está acomodadinho na nossa zona de conforto. O problema é que zona de conforto geralmente não é zona de conforto, é zona de omissão. Quando a gente não muda aquilo que precisa ser mudado. É quando a gente não altera aquilo que precisa ser alterado. A gente cria um conforto, dá o nome de conforto, mas na verdade nós estamos numa zona de omissão. Se mexa. Você quer algo novo na tua vida? Então você vai ter que mexer em diversas áreas da tua vida, principalmente nos conteúdos que regem que tipo de pessoa você é, como é que você fala, que tipo de relacionamento que você tem com Deus. Então você quer algo novo para a tua vida? Então mexa-se em direção a algo novo. É que nós precisamos de um incômodo para viver. A gente está sempre atrás da comodidade. E eu acho que não, a gente deveria ficar incomodado. É igual a palavra satisfeito, né? Poxa, eu estou satisfeito com a tua vida. Não faça isso. E quando você diz para a tua vida, eu estou satisfeito, significa que, minha vida é isso aqui. Não, a gente tem que ter um quê de insatisfação com a nossa vida. A gente tem que ter um quê de incômodo com a nossa vida, porque quem não se incomoda não muda de lugar, porque é um insano. Que não muda de postura, que não muda de ideia e fica esperando a cura. Agora, se ninguém te ajudar, se ajude. Porque se você não se ajudar, quem é que vai te ajudar? Se ame. Então eu tenho que olhar para mim e me achar bonita, me achar atraente, me achar inteligente? Sim. Se valorize, olhe para você. Se ninguém mais está olhando, então comece você a ser a pessoa que vai se perceber, ver os seus valores, ver que você é uma pessoa especial e que a sua vida tem valor. Então cuidado para você não colocar a tua vida na autoanulação, que é você se desvalorizar como gente, e você ficar se vitimizando com tudo aquilo que acontece com você. Tem gente que passa a vida. Se é 20 anos, se é 10 anos, se é 5, se é 38, se é 60. Não, tem gente que passa a vida esperando alguma coisa acontecer e a única coisa que acontece é que a vida passa. Os dias passam. O mundo passa. O mundo muda. E aquela pessoa continua exatamente no mesmo lugar, parada, sem se mexer. E a vida? A vida passou. Vitimização ou uma pessoa que se vitimiza o tempo todo é muito chato. Porque essa pessoa acha que tudo que tinha para acontecer de ruim na vida acontece sempre com ela. De alguma maneira, essa pessoa se acha, porque ela acha que o mundo inteiro está olhando para ela, só que de uma forma negativa. Está todo mundo empregado, menos eu. Não, tem milhões de pessoas desempregadas. Namoro acaba, casamento acaba, pessoas morrem. Isso é a vida. O universo não conspira especialmente contra você. Mas a gente tem a capacidade de fazer o nosso universo conspirar contra a gente, porque é a nossa postura com a vida que decide isso. Se você decidir que o mundo conspira contra você, ele vai conspirar, porque você já está colocando o seu mundo contra você. A verdade é que talvez você se acostumou, porque ficar aqui jogado virou a tua zona de conforto, de vitimização, de autocomiseração. Chega de mimimi. Porque se você quiser ficar de mimimi, você vai ficar a vida inteira de mimimi e a vida vai passar e um dia você vai olhar para trás e ver que a tua biografia é mimimi. Porque foi só o que essa pessoa fez a vida inteira, tendo inúmeras oportunidades para mudar. Mexa-se, mude do lugar onde você está. Você não vai ficar mais nesse canto reclamando da vida. Agora você vai levantar e você vai andar. Porque chega uma hora na vida que a gente não tem mais o direito de ficar de mimimi. Porque chega uma hora na vida que a gente tem que entender que as coisas estão sob o nosso controle. Não, mas Deus está no controle. Não. Você está no controle. Vamos parar de se esconder atrás de frasezinha religiosa pronta que não serve para nada. Deus está no controle. Você está desempregado? Estou. Então dê glória a Deus. Deus está no controle. Teu casamento acabou? Então dê graças a Deus. Deus está no controle, teu filho começou a usar drogas, vontade de Deus na vida dele. Vamos levar as frases até as últimas consequências ou vamos parar de se esconder atrás de frasezinha religiosa? Lê o Salmo 118 que diz o seguinte: os céus dos céus são para o eterno, mas a terra ele nos designou a nós. Ou seja, essa vida aqui é responsabilidade nossa. De gente que passa a vida se escondendo atrás dos mais diversos argumentos. E vamos combinar, a religião dá muito argumento para a gente se esconder.
E parece que Deus está falando assim, para de usar a religião como ópio, como já diz o Karl Marx, que você está se anestesiando com isso, e acorda, encerra essa anestesia e coloca a mão na massa para você poder mudar de vida. Porque chega uma hora que a gente não pode mais ficar de mimimi. Porque se você está insatisfeito com a tua vida, muda de vida. Muda de profissão, vai fazer outra faculdade. Pô, vai dar um trabalhão. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Existem pessoas que estão jogadas e a gente não estende a mão. Existem pessoas jogadas que não querem mão estendida porque elas estão confortáveis onde elas estão. E talvez seja a tua situação. Aí você vai dizer, você nem me conhece e já está dizendo que eu sou essa pessoa? Sim, porque essa postura, ela é possível a todos nós. Em maior ou menor escala, a gente está em algumas áreas da nossa vida e a gente fica esperando alguma coisa acontecer e parece que Deus está falando assim, escuta, se você não acontecer, essa coisa não vai acontecer. Porque você é o responsável de desencadear alguns processos na sua vida. O seu parto como ser humano, é você que faz. Porque se você quiser ficar aí encolhidinho, você fica. Mas a vida não perdoa as pessoas que cruzam os braços. Porque não dá para voltar a fita. A vida não nos dá essa possibilidade. Porque sempre que a gente fica esperando uma novidade, sem mudar o nosso coração, isso é insanidade. Então não tenha medo de levantar e andar. Aí você vai dizer, eu não tenho condições de levantar e andar. Então rasteja, mas sai desse lugar. Faça de tudo, vá rolando, mas saia desse lugar. Porque é melhor você sair rolando e rastejando do que você ficar toda uma vida parado esperando alguma coisa acontecer. O que é que você quer? Não fique no lugar onde você está, caso você esteja insatisfeito com ele. E não espere algo mágico vindo do céu para fazer isso. Porque os céus dos céus são do Senhor, mas a vida Ele nos deu por responsáveis. O que é que você quer? Porque esse filme é teu. Você é o protagonista dessa história. Então para de se esconder, para de ficar na margem e vem para a cena, vem para o meio da cena. E não permita que os dias passem e lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, eu fui um insano. Porque a insanidade é possível a nós. Eu fui um louco, porque a loucura é possível a nós. Eu fui um irresponsável, porque a irresponsabilidade é possível a nós. Eu fui corajoso, porque a coragem é possível a nós. Eu fui íntegro, que bom, porque a integridade é possível a nós. O horror e a beleza estão diante de nós. É a resposta que a gente vai dar, que vai decidir como é que vai ser a nossa história e como que nós seremos lembrados. Não se submeta a nenhum tipo de paralisia. Não deixe que os outros, que talvez foi o outro que te paralisou, pois não se submeta a isso. Sai desse lugar e construa uma vida nova. A tua vida é especial, levanta e anda.